Fernanda Aranda e eu quero dedicar o Quinta de hoje para Cida, para o Josué, para o Falcão, para quem mais? Para o Mário, para quem mais? Para todas as pessoas que já escreveram mensagens para mim e deixaram aqui no comentário dizendo que precisam vencer o diabetes, uma doença que ainda é tida pela medicina típica como algo sem solução, uma sentença para toda a vida. Eu conheci o Dr. Naif Tadeu, que é um cirurgião e um nutrólogo, e a trajetória dele mostra que há outro caminho para o diabetes, um caminho muito mais efetivo e que você também pode vencer essa doença. Assista o manifesto do Dr. Naif e, se for do seu interesse, clica aqui no link da descrição para você participar de todas as semanas, de todos os eventos online e gratuitos que a Jolivie faz para você. Eu volto quinta-feira que vem. Tchau, boa semana. Eu olho para as minhas mãos e vejo a história que tenho para te contar. Porque esses mesmos dedos que há 20 anos eram usados para operar um bisturi com a fatídica missão de amputar pernas de pacientes com diabetes descontrolado, hoje são usados para segurar uma caneta e receitar ações simples de cuidado que promovem a reversão da doença metabólica que mais cresce no Brasil. Sim, eu sou médico há 43 anos, formado pela Universidade Federal do Pará e me especializei inicialmente na área de cirurgia. Minha carreira como cirurgião trouxe um dissabor. Durante anos a fio, minha rotina foi resumida em participar de um trágico destino dos diabéticos brasileiros. Eu digo isso porque aprendemos na faculdade que quando a doença não é controlada, nem por remédios químicos, nem pela aplicação de insulina sintética, o caso pode evoluir para um problema de circulação severo. Os membros inferiores são os mais acometidos por essa gangrena diabética. E nessas situações, a solução típica indicada é a amputação desse membro. Em nosso país, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 50 mil amputações por ano, tornando o diabetes um mutilador mais cruel do que acidentes de trânsito. O fato é que eu não me conformava em fazer parte desses enredos tão horríveis. Eu queria encontrar uma saída mais digna e efetiva para os meus pacientes, mas em todos os congressos que participava, em todas as especializações que fazia, e olha que eu estudei com grandes figurões da época, né? Eu me deparava com um mantra: diabetes não tem cura, medicação é para a vida toda. E infelizmente, muitos diabéticos vão precisar amputar as pernas e pés se quiserem sobreviver. Até que eu consegui uma virada de mesa. Virada que não só abriu caminhos, como mudou totalmente a minha atuação como médico. E é sobre essa nova rota possível, efetiva e transformadora que eu quero falar com você. Há mais ou menos 2 décadas eu conheci a nutrologia, a ciência dos alimentos, e me tornei um dos primeiros nutrólogos certificados do Brasil. E estudei dia e noite de forma incansável, conversei com os médicos e terapeutas mais inovadores de todos os cantos do mundo. Nos livros e no olho a olho no meu consultório, eu compreendi e atestei na prática. Quase tudo que é indicado para controlar o diabetes não tem a menor lógica dentro do nosso organismo. Eu falo desde os alimentos diet e light, às contagens de calorias, aos remédios químicos, até as indicações oficiais para usar insulina. Nada disso funciona de verdade na raiz do problema. E é por isso que a gente vive hoje um contrassenso doloroso. Enquanto as vendas de medicamentos antidiabéticos crescem de forma avassaladora, alcançando 18 bilhões de dólares por ano, os casos da doença também não param de subir. Pense comigo, se realmente essas estratégias medicamentosas funcionassem, você acha mesmo que só no Brasil teríamos uma média de 14 diabéticos internados por hora? E olha que eu levantei esses números agora há pouco no banco de dados do Ministério da Saúde. Se você tem ou conhece alguém com diabetes,
sabe exatamente do que eu estou falando. Quantas vezes já ouviu que a droga não faz efeito desejado e é melhor aumentar a dose ou ampliar os tipos de comprimidos? Talvez até você já esteja se furando diariamente, aplicando injeções de insulina artificial para poder almoçar em paz ou ir àquela festa da família. Não estranharia se você me confirmasse que dentro da sua casa você seja regido por uma patrulha familiar, dizendo que nada do que você gosta é seguro comer. E o mais trágico disso tudo, sabe o que é? É que mesmo fazendo tudo como a banda toca, não há garantias de que a sua circulação será protegida por essas estratégias oficiais. E você pode acabar perdendo as pernas e os pés, como ocorreu com 13 mil pessoas no Brasil somente no primeiro semestre deste ano de 2020. Mas calma, eu não venho aqui te assustar, muito ao contrário. Eu venho falar de ciência, te mostrar que existe uma outra rota, muito mais segura e efetiva, que pode te ajudar ou beneficiar alguém da sua família. Porque é justamente a ciência de qualidade que endossa: estamos seguindo o mapa errado para vencer o diabetes. E quando você segue o mapa certo, digo, sem medo, você pode encontrar uma saída para deixar para trás definitivamente o diabetes. Só para citar um exemplo dentro dessas estratégias que eu aprendi, conheci um truque alimentar capaz de reduzir em 30% o seu problema com a insulina em 24 horas, como atestou uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Antes de te contar como ele funciona, vou tentar ser o mais claro aqui sobre a origem do problema. O diabetes, que movimenta milhões de dólares e amputa milhares de pernas, é o diabetes tipo 2. Existe o tipo 1 e o tipo 3, mas volto a falar em breve sobre eles. A doença tipo 2 é desencadeada quando você fica com excesso de açúcar no sangue, porque o hormônio insulina não dá conta de carrear essa energia para dentro da célula. Imagine que cada uma das células tem uma porta e uma fechadura. Uma das funções da insulina é ser a chave que abre o portão celular, que manda o açúcar para dentro da célula. Se esse processo não ocorre, vem uma cascata de efeitos colaterais. Sua glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue, sobe. Suas células ficam sem energia. Seu corpo começa a estocar gordura e sua circulação fica prejudicada. O corpo, então, diante de um sangue tão açucarado, manda sinal para o seu pâncreas produzir mais e mais insulina. Tudo para dar conta desse excesso. Só que a insulina extra produzida encontra a fechadura da célula tampada em um processo chamado resistência insulínica. O pâncreas é forçado a produzir ainda mais esse hormônio e, no final, entra em exaustão. A insulina, por sua vez, não cumpre a sua função. E para finalizar, o sistema circulatório, que garante a sobrevivência de todos os órgãos e a manutenção das suas pernas, não flui mais. Assim, nesse ciclo vicioso, a gente tem duas sequelas nefastas. Primeiro, a dependência eterna de doses cavalares de medicamentos e de insulina artificial. E segundo, a permanente necessidade de amputações de quem tem essa doença, mesmo com tantos avanços da indústria farmacêutica. E onde está o imbróglio das recomendações oficiais? Você me pergunta e eu te respondo em tópicos para não deixar dúvidas. As dietas nutricionais prescritas, inclusive diet, os light e os adoçantes, só tapam mais os buracos das fechaduras das células. As recomendações médicas de comer de 3 em 3 horas, inclusive com alimentos integrais e grãos sem graça, apenas elevam mais as suas taxas de glicemia.
E as insulinas sintéticas prescritas só dificultam mais a circulação e não resolvem o problema, porque sua origem é excesso de hormônio e não a falta dele. O resultado disso são mais e mais doentes. Acompanhados de um gráfico crescente de venda de tratamentos, um belo negócio para os laboratórios poderosos, não? E qual é a solução? São muitas e simples. Todas que fazem parte do protocolo de reversão do diabetes que eu desenvolvi nesses últimos 15 anos. Uma delas é o truque alimentar que eu mencionei, já testado pela Universidade de Michigan. A proposta é que você troque o combustível da sua célula. Sim, que você pare de consumir esses alimentos integrais e diets que viram glicemia no sangue e os substitua por fontes gordurosas e saborosas como torresmo e carnes tipo picanha, padrão alimentar popularmente chamado de cetogênico. Os pesquisadores desse estudo citado dividiram mulheres já na menopausa em 2 grupos. Um que consumiu a dieta tradicional e o outro que consumiu a dieta da gordura. 24 horas depois, o grupo da cetogênica tinha diminuído 30% da resistência insulínica. E no grupo tradicional, nada perto disso, só pioraram os índices. Entende o que eu estou falando? Se quiser começar amanhã, eu te ajudo. É só trocar o café da manhã. Substitua o pão integral com margarina por uma bela omelete com palmito. Eu vou deixar a receita abaixo. Foi assim, com esses passos simples, que eu mudei a minha história e a de tantas pessoas que passaram por mim depois da nutrologia. Deixei de ser cirurgião que amputa as pernas dos diabéticos e hoje, contabilizando na ponta do lápis, já ajudei 503 pessoas a deixarem para trás o diabetes seguindo o meu protocolo de reversão. Sim, eu vou voltar a falar sobre isso com você. Me mande uma mensagem dizendo o que achou, quais são as suas principais dúvidas. Vencer o diabetes é a minha missão. E agora segue a minha receita para o seu café da manhã. Receita de omelete low carb com palmito. Ingredientes: 3 ovos inteiros, salsa picada a gosto, cebolinha verde picada a gosto, meio tomate picado, sal rosa a gosto, 1 xícara de palmito picado e cebola picada a gosto. O modo de preparo: você bata os ovos, acrescente todos os ingredientes e misture bem. Separe uma frigideira antiaderente, unte com óleo de coco. Adicione a mistura e deixe aquecer em fogo baixo até firmar e dourar. Vire e deixe dourar do outro lado. Sirva em seguida e bom apetite.